mais ou menos. Em 1880, o corpo eleitoral brasileiro era, mesmo durante a vigência da escravidão, era de 13% da população. O que aconteceu aí, né? Eu vejo o final do Império e a desmontagem do sistema escravista significou também a exclusão do voto. Também não dá para entrar em detalhes aqui, mas foram várias leis que foram excluindo o voto, né? Depois a gente pode conversar sobre isso, porque é um processo muito pouco estudado ainda. Então, veja, 1,5%. A última eleição da Primeira República, 5% da população votava. Dando um salto aqui, República de 46, né? 10% da população votou em 45. Ou seja, em 1945 nós voltamos, né, para 1880, em termos de percentual eleitoral. Olha só aqui. Enquanto o mundo inteiro, mesmo países da América Latina, expandiam sua base eleitoral para exatamente o chamado sufrágio universal, masculino, depois feminino, né? O que significa isso? Significa que o Brasil excluiu a sua boa parte da sua população trabalhadora do voto. Como é que ele fez isso? Uma coisa muito simples, proibindo o voto do analfabeto. Um país, em grande parte, marcado pelo analfabetismo, né? Proibir o voto do analfabeto significava, né, que você excluía, né, a população. Veja, 1945, a República que nasce em 46, 45, então nós vamos ter 10% da população, né, votante, chegando ali em torno de 25%, 30% da população na última eleição, né, nos anos 60, quando depois veio o golpe. O que significa isso? Bom, você fala, é pouca gente. Sim, é pouca gente. Mas qual a novidade dessa república? O que explica muito a crise que ela passou ao longo do tempo? A entrada do operariado como eleitor, né? O operariado urbano brasileiro se tornou eleitor. Pôde escolher presidente, governador, prefeito. Puxa, mas qual que é o problema disso, né? Esse foi o problema. Uma parte da elite estava com a cabeça na Primeira República e não aceitou esse jogo, né? O próprio conceito de populismo que nasce para explicar esse período, que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, é uma crítica que se faz exatamente à política de massas, que tinha uma fase autoritária no final do governo Getúlio e depois tinha uma faceta democrática na República de 46, apesar de todos os problemas, uma democracia limitada, contraditória, sem direitos civis, né? A democracia brasileira sempre foi mais política do que propriamente, né? Não havia direitos civis, né? O que explica muito, inclusive, da violência policial até hoje, né? Nas periferias, né? Não há incorporação da ideia de direitos civis, né? Por parte do Estado, não é por parte do policial. O policial é a expressão, no fundo, de uma ausência do amplo conceito de direitos civis. Eu não posso fazer qualquer coisa com o cidadão. Se ele cometer um crime, ele tem que ser preso, tem que ser punido, mas dentro da regra da lei, né? Então a República de 46, ela tem essa grande novidade, sem a qual a gente não vai entender crise, golpe, populismo, chamados populismos, né? Que é a entrada do operariado como ator político, sobretudo eleitor. Ele tinha a capacidade de decidir a eleição. Um exemplo, né? Brigadeiro Eduardo Gomes, né? na campanha presidencial de 1945, né? Que já Getúlio percebeu que não podia ficar no poder, então ele organizou um calendário eleitoral, né? Em 45, falou, bom, vamos à eleição, né? Ele não dizia se ele ia ser candidato, se ele não ia, se ele ia continuar no poder, né? Getúlio tinha esse estilo de decidir por decantação, que a gente fala, ou seja, não decidir nada, esperar que os inimigos se matassem, né? E depois ele tomava uma providência, né? Então ele não decidia nada, não falava nada se era operário, não falava. Havia um forte movimento para ter constituinte com Getúlio, né? Chamado queremismo, né? E em 45 tem uma campanha eleitoral. E o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, União Democrática Nacional, guarda essa sigla, porque ela vai ser muito importante para o golpe, né? Daí ele diz o seguinte, em um determinado momento lá da campanha, há um mês e pouco antes da eleição, falou, eu não preciso do voto dos marmiteiros. Olha que legal. Falava assim, mas, né, era ele e o outro general Dutra, Eurico Gaspar Dutra, um homem também de formação autoritária, simpático do nazifascismo, mas convertido à democracia de repente, né? E o Eduardo Gomes, né, falava, mas o que o senhor acha? O Getúlio está montando uma base eleitoral aí. Ele falou, não preciso do voto dos marmiteiros.
O que significa isso? É uma frase que ficou folclórica na crônica política brasileira, mas ela significa o quê? Que, no fundo, o brigadeiro Eduardo Gomes está com a cabeça lá atrás da Primeira República, que realmente o voto dos marmiteiros, quem são os marmiteiros? Os operários, né? Não interessava, porque eram 5% apenas da população que votava. O novo contexto é outro. O novo contexto, o operariado vota. Né? Vejam que a mudança desses 15 anos da era Vargas, na ditadura Vargas, é exatamente essa. O fortalecimento de uma classe operária, sob tutela sindical, mas já se tornando, entrando no jogo político de alguma maneira, ainda que de maneira subalterna, de maneira controlada. Né? Bom, então a República de 46 é um regime em crise, e essa crise, ela às vezes se resolve, às vezes não se resolve. Lembremos de 1954, né? Culminou no suicídio de Getúlio, uma crise militar, civil, sempre a UDN como protagonista, né? Uma das principais lideranças da UDN, antes mesmo de entrar na UDN para valer, o Carlos Lacerda, né? Antes de se tornar um grande quadro da UDN, mas já um militante importante no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Em 1950, ele escreveu assim no jornal dele, né? Senhor Getúlio não deve ser candidato. Né? Se candidato for, ele não deve vencer a eleição. Se ele vencer a eleição, não deve tomar posse. Se tomar posse, não deve terminar o governo. Olha que fantástico. Um roteiro, né? Um roteiro. E exatamente aconteceu isso. Né? Ele não terminou o governo, se matou. Um contragolpe genial de Getúlio, diga-se, né? Ele se mata e ele não chega a inviabilizar o golpe, como se diz, porque o governo que assumiu, Café Filho, era um governo conservador, né? Um governo, em princípio, aliado aos golpistas de 54. Mas ele cria uma situação de confusão no país, com o suicídio dele. Né? E é interessante que a gente também, nos livros de história, na nossa memória, o Getúlio é um grande líder de massas, né? Sempre aparece assim. Vocês já viram algum discurso do Getúlio Vargas? Tem, no YouTube tem. Sujeito pouquíssimo carismático. Os discursos são protocolares. O discurso de posse dele, ele está num palanque falando, né? Trabalhadores do Brasil. É um discurso, né? Protocolar, lento, não é um discurso de improviso, não é um discurso que faz apelo às massas. Sempre um discurso em defesa do Estado, em defesa do governo. Eu governo por vocês, vocês fiquem na boa. Veja que interessante, o Getúlio propriamente não era, às vezes como às vezes nossa memória pode sugerir, esse sujeito que ia para o palanque e conclamava as massas. Até o dia 23 de agosto de 1954, ele se matou no 24, né? Em nenhum momento ele foi lá para o palácio e falou, me defendam. Ele ficou lá, a crise ficou palaciana o tempo todo, e a solução foi palaciana, porque o discurso, o suicídio foi um ato palaciano, ele se trancou no quarto e... Né? Vou fazer aqui, mas... O que significa isso? Significa que, vejam, diferente às vezes do que a gente imagina, não há esse apelo às massas, vamos lutar, vamos nos sublevar, não. Ele era um homem conciliador, no entanto, o outro lado não era conciliador. O outro lado não aceitava políticas nacionalistas, não aceitava incorporação das massas no jogo político, né? Enquanto massas operárias, enquanto classe. Né? Bom, vamos lá. A crise foi superada, equacionada, não superada, pelo Juscelino Kubitschek, que vem depois. Lembremos que, para o Juscelino tomar posse, houve um golpe militar, olha que doido, né? A gente esquece disso, né? A gente só lembra do golpe militar para derrubar governo, né? Mas houve um golpe militar para garantir o resultado das eleições de 55, né? Comandado por um general, que depois passou a história como general legalista, o Henrique Teixeira Lott, né? Mas houve golpe militar. Então veja que república, né? O Juscelino conseguiu acomodar projetos, conciliar interesses multinacionais com interesses nacionalistas, demandas da classe operária com demandas da burguesia e do capital. Conseguiu. E, efetivamente, foi um período de muito crescimento econômico. Né? Projeto industrializante, relativamente bem sucedido. Né? Quem hoje tem parente no ABC, né? Pergunte para os avós, né? Quando que eles chegaram lá? É anos 50. Né? É o momento que o ABC São Paulo cresce. Né? As pessoas estão chegando e
trabalhando na indústria automobilística. Na sucessão de Juscelino, né, Juscelino sai do governo, já num contexto de crise econômica, inflação, né, agitação operária, agitação da esquerda, e é eleito um presidente populista, porém conservador, que é o Jânio Quadros. Né? Jânio Quadros governa 7 meses, e no dia do soldado, olha só que simbólico, né, 25 de agosto, renuncia. Com o vice-presidente, lembremos que na época não é eleição em chapa, a eleição era separada, o vice-presidente podia ser de outro grupo político, de outro partido. As eleições eram separadas, o que também é uma porta aberta para a crise, né? Aliás, os vices em geral, né? Os vices em geral sempre, né? Tem que ficar esperto, né? A gente tem que prestar muita atenção nos vices atualmente, né? Então, sempre uma porta aberta para a crise política, essa eleição em dupla chapa, e o vice era João Goulart, ex-ministro do Trabalho do segundo governo Getúlio Vargas, que, aliás, foi demitido depois de uma pressão militar, porque ele era considerado um homem muito próximo dos sindicatos, dos comunistas, né? E também não era um comunista, havia muito longe disso, né? Então, João Goulart, né, no ato de renúncia do Jânio Quadros, estava na China, fazendo uma visita diplomática à China comunista. A China hoje é queridinha, né, do mundo capitalista, né? Todo mundo corteja a China. Na época, não. Na época, a China era... Vai saber, né, o que está acontecendo na China, né? Um país, um gigante daquele comunista, do lado, né, do bloco comunista. Embora já, à época, já brigava com os soviéticos, com a União Soviética, né? Não tinha aliança nenhuma ali. Só no imaginário anticomunista que eles estavam juntos, porque, na verdade, eles brigavam muito e a China se tornou um polo completamente diferente da União Soviética no movimento comunista internacional. Bom, e aí? Os militares, recebendo a notícia da renúncia, falaram, não toma posse. Esse comunista aí não toma posse. Pode ficar pela China mesmo, né? Não toma posse. Né? Houve até, na época, um rumor de que o avião presidencial seria derrubado. Para vocês terem uma ideia. Né? Bom, houve uma reação da sociedade civil, muitos movimentos sociais se juntaram na chamada Campanha da Legalidade, na qual surge a figura do Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul nesse momento, né? E que se torna o grande líder radical das esquerdas no momento, né? Porque ele, em grande parte, mobiliza a sociedade para garantir a posse de João Goulart. Bom, o país fica 2 semanas em absoluto caos político, ameaça de guerra civil, né? As Forças Armadas divididas, algo que também a gente às vezes perde a memória, as Forças Armadas brasileiras se dividiram entre os legalistas e os golpistas. Uma parte, sobretudo o terceiro exército gaúcho, que era o exército mais poderoso em termos de tropa, né, falou, não, o presidente toma posse. Se é assim que diz a Constituição, ele toma posse. E outros grupos militares não tomam posse. Houve até ameaça de bombardeio, enfim, de Porto Alegre, a coisa foi feia. Isso sumiu um pouco da história, né, mas foi feio. Bom, houve um arranjo político, né, que a esquerda considerou um golpe branco, que é, bom, o presidente pode tomar posse, mas a gente implanta o parlamentarismo, ou seja, o presidente vira uma espécie de rainha da Inglaterra. Né? Ele toma posse, mas quem manda é o primeiro-ministro. Não deu certo esse negócio, nem a direita gostou disso, nem os militares, nem a esquerda. Resultado, o parlamentarismo, depois de pouquinho tempo, foi rechaçado num plebiscito popular. E aí começa a fase efetiva que nos interessa aqui. Estou correndo, desculpe se ficar um pouco, né? Na crise da República de 46, que é o governo João Goulart para valer. Quando ele toma posse em janeiro de 63, como presidente com plenos poderes. Né? Ele lança, já havia lançado antes, mas ele reforça o projeto de reformas de base. O que eram as reformas de base? Basicamente, um conjunto de reformas para destravar o mercado interno, e para distribuir renda, e para democratizar o sistema político. Se elas eram bem feitas, bem planejadas, se elas tinham agenda, se ele tinha capacidade política de implementar as reformas, é um outro capítulo. Há muita polêmica historiográfica nesse sentido. Né? Alguns dizem que aquilo era só discurso, inclusive historiadores, cientistas políticos sérios, que não são propriamente de direita, como a gente pode imaginar. Mas eles falam, olha, o João Goulart não tinha capacidade política para aquele tipo de projeto. Outros dizem, não, é exatamente por
causa daquele projeto que ele caiu. Né? Então,